Pessoal, bom dia. Resolvi fazer essa live sobre a semana, porque efetivamente andei recebendo bordoada de tudo quanto é lado, à direita e à esquerda, sobre minha posição com relação ao STF e um vídeo que eu fiz detonando o PCO por ter defendendo o Nicolas Chupetinha. É mesmo? Você aprende rápido, hein? Inclusive de mulheres, né, que entendem que a pauta identitária foi criada pelos Estados Unidos para tirar a esquerda da luta de classes. E eu acho que há confusão. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Uma confusão muito grande à direita e à esquerda da nossa esquerda sobre a questão do feminismo. Fiquem tranquilas, mulheres. Eu não tenho lugar de fala aqui, não pretendo dar a pauta do que seja o movimento feminista. Ou será que não? O que eu vou fazer aqui é um resgate histórico de que o feminismo não é uma pauta identitária para o marxismo e é estruturante e fundante do marxismo. Isso é muito importante ser dito, né? Porque isso não está sendo dito. É muito importante que a gente saiba que, efetivamente, o feminismo ele nasce dentro do movimento socialista e anarquista. Isso é fundamental. A gente perdeu isso de vista. Putz, estou lascado. O feminismo liberal é uma criação do século XX. O feminismo socialista nasceu no século XIX. Né? O texto fundante do feminismo socialista é um texto do Engels, antes da propriedade privada, da família e do Estado, antes de qualquer manifesto feminista. Porque nesse texto, as pessoas estão perdendo as referências históricas, a esquerda está ficando extremamente preguiçosa e está lendo textos não sei nem secundários, terciários, quaternários. Né? A gente está tendo uma esquerda, primeiro, que está sendo formada por lives. Eu tenho alguns amigos que vêm todas as lives e se tornam especialistas. O pau vai comer solto aqui, o cacete vai comer aqui. Vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje. Não, agora eu sou especialista no Afeganistão. Eu vi a live do Aritablian, sei tudo sobre o Afeganistão. Agora eu sou especialista em geopolítica internacional. Eu vi a live do Pepe Escobar e sou especialista em geopolítica internacional. Eu me tornei especialista em marxismo. Eu fiz um curso, né, com Jones Manuel na internet, sei tudo de marxismo. E isso assusta um pouco, porque quando você vai perguntar a essas pessoas qual é a referência bibliográfica delas, é zero. Até algumas companheiras que às vezes vêm discutir comigo, falar sobre patriarcado, e aí vem com coisas do tipo: o patriarcado foi criado pelo capitalismo, o patriarcado foi criado pelo cristianismo. Eu falo: olha, essa fonte é falsa. Historicamente é falsa. Não, porque foi fulana de tal, e você está querendo usurpar o lugar de fala. Não, mas a gente está falando de uma questão concreta, de paradigma, de episteme. Aí não tem como. O patriarcado não surge com o capitalismo, o patriarcado surge com a escravidão, surge com o modo de produção asiático. O capitalismo é bem posterior. O patriarcado surgiu muitos séculos, mais de milênios antes o patriarcado surge antes da civilização. Né? Abra o olho, porra! Abra o olho! O patriarcado é fundante da civilização. Né? É bem interessante o livro do Engels, né? que efetivamente hoje, inclusive eu sugiro para todas as companheiras socialistas que leiam A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, que foi feito em cima de um texto do Marx, que fez um estudo do livro A Sociedade Antiga, do Morgan, que é um livro fundamental, porque é um livro que não parte da mitologia, não parte de uma narrativa hipostasiada, não parte de um pensamento ideológico reificado. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Marx sempre falava que toda ideologia é falsa, porque toda ideologia ela é uma consciência invertida do mundo e é, de certa forma, uma consciência reificada. A ideologia é um duplo do Marx, né? Ela é essa falsidade e também é uma narrativa histórica completa sobre o mundo. E nesse sentido, ela se aproxima mais da realidade. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Mas como fala a tese 2, né? A prova da realidade é concreta, é real. A prova do pudim é comê-lo. Né? Uma discussão destituída da prática é uma discussão escolástica.
Então, efetivamente, quando a gente vai falar em patriarcado, e a gente conecta o patriarcado da propriedade privada e não consegue entender ele como oriundo dessa propriedade privada e criador dessa propriedade privada, e joga ele no capitalismo, a gente comete um anacronismo terrível. E quando a gente joga o patriarcado, conecta ele ao cristianismo, outra vez a gente comete um anacronismo terrível. Porque o patriarcado existe muito tempo antes do cristianismo. Primeiro, o cristianismo não nasce com Cristo, né? A exegese bíblica é firmada no Concílio de Nicéia, 3 séculos depois de Cristo, 256, né? E a religião cristã não se torna hegemônica antes do século III. Então, é um anacronismo terrível. A sociedade grega, a sociedade romana eram sociedades patriarcais. A sociedade indiana era a sociedade patriarcal. Todas as civilizações orientais, infelizmente, eram civilizações patriarcais. Quando você fala que o patriarcado nasceu com o cristianismo, você fala uma bobagem histórica de uma dimensão terrível. As religiões monoteístas ajudam a manter o patriarcado? Legal, é verdade. Aí, beleza, ok. O cristianismo ele tem um discurso patriarcal? Verdade. Verdade. O cristianismo fundou o patriarcado? Mentira. Falso, historicamente falso. O patriarcado nasce do capitalismo? Falso. Né? A luta contra o patriarcado é uma luta contra o capitalismo? Verdadeiro. Isso tá no marxismo. Então, você vai ler lá o Engels e ele vai colocar que o patriarcado surge. A primeira dominação de classe é a dominação da mulher pelo homem. É quando você acaba com a indústria doméstica e você cria escravidão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E você tem que subjugar as mulheres, porque as mulheres regulavam a economia doméstica primitiva comunista. Então você não pode passar para a fase seguinte da economia, você não pode sair do regime do comunismo primitivo, um regime igualitário, você tem fósseis vivos, né? Você vai nas tribos primitivas aqui do Brasil, onde você tem paritarismo extremo, você não tem acumulação primitiva, você não tem propriedade privada dos meios de produção. Né? São tribos matriarcais. Você só pode passar para a fase patriarcal se efetivamente você subjugar a mulher. Então, a primeira... Isso é dito pelo Engels, né? Não sei se em cima de uma anotação de Marx. A primeira dominação de classe, eu acho que em cima de uma anotação de Marx, é a dominação da mulher pelo homem. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Então, o marxismo condena o patriarcado. O marxismo condena o machismo. O marxismo, na sua fundação, propõe a igualdade absoluta entre os sexos, substantiva. Então, não é uma questão identitária para o marxismo, é uma questão fundante da teoria marxista. E o movimento feminista foi criado pelas mulheres socialistas, comunistas e anarquistas. Vera Sassurit, Kupskaya, Madame Kollontai, Rosa Luxemburgo, todas elas foram mulheres que fundaram. O 8 de março é uma data comunista, é uma data da Segunda Internacional que só foi ser reconhecido pela ONU em 1973. Então, assim, o movimento feminista não é um movimento identitário, é um movimento marxista, é um movimento ligado à estrutura do pensamento de Marx. Quem não entende isso é porque não leu marxismo. Quem chega e se arroga como marxista e começa a tentar separar o feminismo do marxismo, não leu Marx. Porra, tudo isso? Não leu ou não entendeu, ou está falseando. Porque a gente também está na era das desonestidades intelectuais, né? Por exemplo, o pessoal agora inaugurou o marxismo de meme. Faz um meme, bota lá o Lenin falando uma coisa completamente tirada do contexto, né? O Lenin, nos conselhos revolucionários que mandava suprimir a imprensa czarista, foi defensor da liberdade de imprensa a qualquer preço. Mas isso é um segundo momento. Então, o feminismo faz parte fundante do movimento socialista e comunista. O 8 de março foi criado pelas mulheres socialistas e comunistas. Os partidos comunistas no mundo inteiro defenderam direitos e garantias fundamentais das mulheres, sempre igualdade de salário, direito pleno ao voto. Né? A única pauta que nunca foi muito bem resolvida entre os comunistas, não é uma culpa do Marx, é uma culpa da moral média, foi a pauta de costumes. Você estava achando que a gente não ia fazer mais choque de cultura? Achou errado, otário? Aproveitando para dar uma pontuação sobre isso, vira e mexe alguém vem com uma coisa sobre a vida do Marx. Que o Marx foi machista, que o Marx teve amante, que o Marx isso, que o Marx aquilo. Gente, eu estou assustado com o baixo nível de algumas pessoas que agora
se fiam em fazer fofoca de filósofo. A gente chama de fofoca de filósofo. O Kant morreu virgem. E daí? O Nietzsche tem uma teoria de que ele era um misântropo virgem, mas essa teoria é falsa porque ele morreu de sífilis. Então, aquele misântropo que vivia isolado frequentava bordéis, seguramente. Morreu de sífilis. Isso significa o quê? Nada. Baudelaire vivia em prostíbulo. Isso significa o quê? Nada. Hannah Arendt foi amante do Heidegger, que era um filósofo que teve filiação nazista, inclusive foi reitor de uma universidade nazista e apoiou Hitler. O fato de ela ter sido amante do Heidegger significa o quê? Absolutamente nada. Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Então, assim, as pessoas estão saindo da discussão teórica dos textos para a vida do Marx. O Marx era, como todo homem da sua época, um homem muito à frente do seu tempo, teoricamente, mas era um pequeno burguês da Renânia que tinha a moral média da época. Né? Em termos teóricos, ele estava muito acima do seu tempo. E como todos nós somos sujeitos, agentes, pacientes do tempo dele. Então, na sua vida familiar, ele ia reproduzir os costumes e usos da época. Então, você não analisa a vida do Marx, você analisa a obra dele. E a obra é muito à frente. A obra é efetivamente uma obra feminista. Ah, não, sério? O Marx diz que o casamento é uma usurpação do poder da mulher, que a monogamia é o poderio do homem sobre a mulher, que o celibato feminino é uma imposição do homem à mulher. Então, o mais progressista do que isso são todos os temas do dia de hoje. Você pega o Red Pill aí que foi falando de celibato, Marx era contra o celibato. Você pega a lista da propriedade privada da família do Estado, o Engels ele vai ironizar a castidade, ele vai ironizar a virgindade, ele vai ironizar a monogamia. Então, as pessoas têm que ler o marxismo antes de falar bobagem. Né? Porque, assim, você pode pegar pontualmente e falar a vida do Marx, a vida do Engels, tá, beleza. Mas a teoria marxista, ela é feminista. Não, nada a ver, irmão. Feminista na sua fundação. Peguem e leiam o texto da propriedade privada da família e do Estado. É um texto ultrafeminista. E que fala concretamente que não se pode emancipar o homem sem emancipar as mulheres. Então, não, a pauta feminista não é identitária, muito menos no Brasil, onde a luta feminista não é luta de minoria, as mulheres são maioria. E as mulheres negras são a maioria do proletariado. Então, o movimento, tanto feminista quanto negro no Brasil, são movimentos fundantes e estruturantes da luta da classe operária. Há uma confusão nisso aí. Efetivamente, há um feminismo burguês, liberal. Há uma luta antirracista burguesa, liberal. Né? Obama nos Estados Unidos. Yes, you can, que é aquela história de você pegar uma mulher da favela, pobre, e ensinar uma profissão para ela para que ela se liberte da tirania do marido. Isso é importante, claro que é. Você vai tirar ela da tirania do marido. Mas isso vai empoderar alguém? Não, empoderamento não é emancipação. Você transformar alguém em cabeleireira, transformar alguém em fazedora de bala, em vendedora de bala no trem, isso não empodera ninguém, gente. Você está transformando a pessoa numa trabalhadora que trabalha em biscate. Antes que estou falando que a mulher é um biscate e faça um joguinho de palavras que eu não falei isso. Vai dar merda, 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 vai! Na época em que eu trabalhava, não existia essa palavra bonitinha, chamada empreendedorismo. Existia a palavra chamada biscate. Biscate é isso, você não tem trabalho, você aprende um ofício e vive desse ofício. Você vai fazer bala, você vai fazer bolo. Hoje isso virou empreendedorismo. Uma mentira, uma bela mentira que a esquerda está contando para si. Tem entidade esquerda fazendo esse tipo de trabalho dizendo que está empoderando as mulheres. É mentira. Não estão empoderando. Podem estar contribuindo para a luta delas, porque efetivamente se você tirar ela da tirania de um homem e ela tem seu próprio trabalho, tem seu próprio recurso, beleza, ok. Mas isso não empodera ninguém. Né? Ela vai continuar subjugada no sistema capitalista em que ela vai estar na pobreza e dependendo efetivamente de vender alguma coisa para sobreviver. Isso não é emancipação, isso não é empoderamento. Isso é absorção pelo sistema e melhoria das condições de vida, ponto. Então, efetivamente, um feminismo marxista vai dizer a verdade, falar não, isso não vai emancipar ninguém. Até porque a pauta da emancipação, né, e aí eu já vou entrar na discussão tanto do Chupetinha quanto do Zanin, tem a ver com a questão
efetivamente revolucionária. Inclusive, nessa questão do STF, uma companheira minha falou assim, porque se tiver que ter uma luta revolucionária, essa luta revolucionária tem que ser feminista, é claro, óbvio, tem que ser feminista. Mas se tiver uma luta revolucionária, vai ser uma luta das mulheres oprimidas contra os homens e contra as mulheres que as oprimem. Porque a opressão não é só de gênero, a opressão é principalmente de classe. Então, as mulheres pretas, proletárias, da Baixada, dos morros, vão ter que fazer luta contra as mulheres brancas da elite. Ou a gente vai fingir que isso não vai acontecer, que efetivamente a mulher da elite, que tem 10 empregadas domésticas, vai abrir mão dos seus privilégios, porque vai falar assim, não, é uma revolução, mas ela é feminista, então eu estou apoiando. Mentira, né, gente? Então, existe um conteúdo de classe que não pode ficar latente, tem que ser expresso. E o conteúdo de classe num país como o nosso, que é patriarcal, mas também é escravista, faz com que as mulheres negras dos subúrbios da periferia sejam exploradas por mulheres brancas da Zona Sul. E isso a gente está calando, a gente está fingindo que não acontece. A exploração de classe continua, de homens e mulheres pobres, né? Da Baixada, da periferia, as pessoas que efetivamente estão subjugadas dentro do sistema capitalista. Então, quando se fala em revolução, de que revolução a gente está falando? É só de uma revolução conceitual? A gente está falando realmente de voltar a discutir a revolução, voltar a discutir expropriar os meios de produção, voltar a discutir o capitalismo. Se é para voltar a discutir o capitalismo, sim, o feminismo é fundante, mas sim, ele está dentro de um contexto de classe. Ele vai se voltar, inclusive, na sua luta contra mulheres da elite, ou não? As mulheres de elite, por serem mulheres, são boizinhas. Isso se transforma, né, numa reificação e numa mitologia, né? Uma mitologia em que o gênero se transforma num gênero biológico que sai do contexto da luta de classe. Esse tipo de feminismo é o feminismo liberal. O feminismo marxista ele não perde nunca de vista o contexto da classe. Então, sim, primeiro, o feminismo é fundante do marxismo. Todo marxista tem que defender o feminismo. A luta feminista é intrínseca ao marxismo, mas sim, há diferenciações entre o marxismo classista, revolucionário, e um feminismo liberal, do Yes You Can. Ah, não, vou ensinar ela a fazer bolo, ela vai se tornar uma grande boleira, está empoderada, não precisa mais lutar para fazer revolução. Ou então você sai da favela sozinha, você vai ser uma franqueira de sucesso. Você está rica, não fale mal dela porque ela conseguiu. Veja, ela é um exemplo para milhões de mulheres faveladas e vai continuar a ter milhões de mulheres faveladas, porque a favela não vai sair do lugar, porque uma fez sucesso. Essa história do Yes You Can é o feminismo liberal mentiroso, né? Do Yes You Can. Na verdade, é a conciliação com a luta com a não luta de classes. A ideia meritocrática da ascensão de um só. Então, eu vou ser uma cantora de funk e fiz sucesso, bata um palmo para mim. Tá, mas a favela vai continuar lá. A desigualdade vai continuar lá, as estruturas não estão mexidas, a exploração vai continuar sem exploração. A burguesia pode bater palma também que uma mulher saia da favela. A burguesia não quer que a favela acabe. A burguesia não quer deixar de explorar a classe como classe. Que uma pessoa saia da classe e fique rica, a burguesia bate palma. Aliás, esse é o discurso meritocrático burguês. Todos podem sair individualmente da sua classe, mas a classe, essa não pode se revoltar e deixar de ser classe explorada. Né? Então, essa é a diferença entre uma luta antirracismo revolucionária, que quer acabar com a favela, não quer embelezar. Eu sou um negro da favela, fiz sucesso, agora eu sou cantor de rap, ou eu sou cantor de pagode, ou eu sou cantor de funk. Eu acendi, inclusive não podem falar mal da minha música porque eu represento a alma negra. Mentira! Mentira, parem com isso, gente. Isso não é revolucionário. A gente precisa acabar com a favela. Acabar com a favela não é a polícia entrar no barraco, meter o pé na porta e matar a gente. Não é isso. É acabar com a favela. Feio não é bonito. O morro existe, mas pede para acabar. Todos têm que viver bem. Todos têm que viver em condição digna de vida. Não mais guetos, não mais favela. Então, essa visão é que a gente tem que difundir. A visão, eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela em que eu nasci, é uma visão muito dócil ao capital. Por que tem alguém que vive numa favela? A favela já é o gueto, a favela já é a exclusão. A gente tem que acabar com o gueto, tem que acabar com a exclusão. Tirar o negro da favela, eles vão topar. Tirar uma mulher negra da favela, eles vão topar.
tirar a favela toda, fazer a favela toda ascender, eles não vão topar. Então essa é a diferença entre uma luta feminista estrutural, anticapitalista, uma luta antirracista estrutural, anticapitalista, e o as you can. Não, eu posso ter uma mulher negra que está na universidade. Apoiamos as mulheres negras na universidade? Apoiamos. É estruturante? É estruturante. É importante? É importante. Isso por si só emancipa a classe? Não. Não sei. Não. Ninguém da esquerda vai ser contra ter cota. Ninguém da esquerda vai ser contra dar acesso a pessoas que têm a desigualdade estrutural na universidade. Né? Na universidade. Óbvio que não. Isso faz parte da luta contra o capital. Isso, pelo menos, discute a hegemonia branca, cisgênera, heteronormativa na sociedade. Mas isso resolve a vida de alguém? Não. Não. A gente sonha. Quando alguém da esquerda se coloca contra as cotas, ele está olhando para a sociedade do futuro, não está olhando para a luta do presente. Nós sonhamos com uma sociedade que não precisa mais de cotas. Porque teremos igualdade substantiva. A existência das cotas é a prova de que há, efetivamente, injustiça social. Se nós fôssemos uma sociedade justa, não precisaríamos de cota. Então, a cota não pode ser um fim em si. A cota tem que ser. Existem dois lados da mesma moeda. Um lado dessa moeda é que reduz a luta à cota, e aí a luta, o meio vira fim em si. Né? O as you can, bem, se a gente tiver aqui uma galera que vai poder entrar na universidade negra, pobre, favelada, mulher, e vai ascender socialmente, tá bom? Mentira. É o discurso meritocrático de que todo pobre pode chegar à faculdade, que todo pobre pode virar rico, mas a classe inteira não vai virar rica. Porra! Tudo isso? A classe inteira não vai ascender socialmente. Isso não vai fazer mudança no capitalismo. Isso vai dar uma cara, um verniz mais humano ao capitalismo. Então é um discurso falso. Né? Então tem esse discurso. Muita gente está comprando da esquerda, infelizmente, do as you can. Né? Então, assim, se a gente tiver ascensão social de uma minoria dentro dos guetos, batamos palma, beleza. Até a ESSO faz isso. A ESSO assassina faz esse tipo de discurso. Coloca uma mulher negra como céu para a América Latina. Quantos crimes a ESSO não cometeu na América Latina? Quantos crimes a Tessaco não cometeu na América Latina? Eles têm um setor de responsabilidade social que faz propaganda de capitalismo verde, que fala, olha, nós incluímos mulheres, nós incluímos negros, nós incluímos homossexuais. Tudo bem que a gente patrocina a ditadura, tudo bem que a gente devasta florestas, tudo bem que a gente mata índio, mas a gente faz a nossa parte. Mentira. Então, cuidado com o as you can. Tem esse lado de gente que transforma o meio em fim, né? O que seria um meio de luta, uma estratégia, um caminho para a luta da emancipação se torna um fim em si mesmo, e aí vira o discurso meritocrático. Do outro lado, tem os extremistas que querem negar essas lutas. E aí não fazem luta nenhuma. Que ficam sonhando só com a plataforma total, só com a pauta da revolução. Enquanto não chega a revolução, não faz luta contra o racismo, não faz luta feminista, não faz luta dentro do movimento gay. Então, são dois lados da mesma moeda. Né? De um lado, os extremistas que negam as pautas estruturantes, né? A pauta contra o racismo, a pauta feminista, e do outro lado, um pessoal que quer reduzir esses meios de luta para uma emancipação geral de mulheres, de negros, de gays, de todos, dentro e contra o capitalismo, a um fim em si. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Um fim em si. Então, efetivamente, a gente tem que conseguir, né, um discurso marxista coerente nesse meio, de que tem essas pautas, que tem essas lutas, mas que essas lutas não sejam fins. Então, basicamente é isso. Então, efetivamente, a luta antirracista e a luta antifeminista, olha que bobagem, estou falando igual o Nicolas, cruz credo, Exu me livre, e a luta feminista são estruturantes do marxismo, principalmente no Brasil, do socialismo no Brasil, que é um país que tem a sua classe trabalhadora, o seu proletariado preponderantemente feminino e mulher. Então não tem como não fazer uma luta aqui que não seja feminista e antirracista, mas ela está intercalada, estruturada, interconectada com a luta geral contra o capital.
A luta fundamental é contra o capital, mas não se faz luta contra o capital sem fazer luta contra o racismo. Não se faz luta contra o capital sem fazer luta feminista. Mas essas lutas não podem se tornar o yes e o can. Yes e o can não é a luta contra o capital. Yes e o can é retroalimentar e retrojustificar o discurso de que é possível criar um capitalismo humano.